Opa, e aí, bom? Opa, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? E aí, como que foi a semana, Aleph? Foi boa até. Provavelmente eu vou fazer outra entrevista, né? Para isso. Eu tentei criar uma conta naquele site que você falou, que foi recomendado, Ah, mas quando a gente vai gravar o vídeo lá, por alguma razão, não estava aceitando. Disse que estava desfocado. Eu gravei pelo celular, deu a mesma coisa. nossa, mas faltou essa etapa, tipo assim, mas você conseguiu o cadastro lá? Consegui. Não, eu Aham. fiz É. tudo, só esse vídeo que Ah, deu problema. nossa, que estranho. Porque assim, eu não tive problema não, eu gravei, na verdade sim, eu fiz tudo do computador mesmo, né? Eu gravei do computador mesmo. Aí eu Aí você. Mas então você escreveu lá para aula de francês? É. Ah, pô, legal. E assim, tem muita gente, viu, que quando você começa a ficar mais conhecido lá e tal, né? Tem muita gente de vários países, né, que te procura assim pra você dar aula quando você vai aparecendo lá, né? E vou tentar de novo, colocar o vídeo lá direitinho. Então, talvez seja algum erro do dia, né? Talvez que tava lá, que apareceu aí, não sei. Pode ter sido. Mas aí, tem um tema já específico para hoje? Eu preparei aqui uma coisa para hoje, sabe? E agora esperar ver se chega mais gente aí. Preparei um slide aqui para fazer. Então, só guardar. Eu vou mandar mais também no. Mandar o link em outros aqui. E que eu tenho outros grupos também, né? Que às vezes eu acabo mandando os outros grupos de outras línguas que eu tenho aqui. E, mas é isso. Nossa. O, o Carlos, ele criou um grupo da minha cidade aqui. Ele criou um grupo de idiomas para minha cidade. Aí, assim, aqui só tem 3 pessoas, né? Contando com você. Contando comigo, 3 pessoas. É eu, o Carlos e mais um que entrou aqui, que tem o mesmo DDD que o meu. E eu mandei uma mensagem aqui perguntando quem que era essa pessoa com esse mesmo DDD meu. Parece que essa pessoa já viu a mensagem, mas não falou nada. Estranho, né? Mas acho que logo eu deve responder. Pois é. Ah, Francisco. Francisco, boa noite. Hum, Boa noite. Olá. É, E aí, Francisco, você fala de qual lugar do Brasil? Jundiaí. Ah, Jundiaí, São Paulo, né? Yeah. Aham. Você é Ok. de Eu sou de Minas Gerais, interior. Minas. Sim. É a primeira vez que você está participando aqui desse encontro aqui semanal?
Sim, como que funciona? Ó, tô meio perdido também. Ah, tá. Então, você deve ter entrado no grupo agora recentemente, né? Sim, Esse encontro é basicamente o seguinte: eu entro aqui com esse link toda semana, nesse mesmo horário, e mando nos grupos. E quem quiser participar para conversar mesmo, conversar assim, uma conversa informal, super, né? Assim, às vezes eu preparo alguns temas para a gente conversar. E aí é isso, basicamente, né? E a gente conversa sobre várias coisas, porque tem semanas, né, que entra bastante gente e pessoas do mundo inteiro, né? Não só do Brasil, entra pessoa do mundo inteiro aqui. Então a gente acaba, assim, surgindo muito assunto, sabe? legal. Mas aí é toda semana, né? Toda semana tem, toda sexta, né? Tem esse de português, né? Mas a cada dia da semana tem um diferente. Cada De dia da semana. inglês, que dia que é, sabe? Terça. É terça, né? É terça-feira. Sim, 8 horas, se não me engano. acho que sim. É Mas isso. aqui no de português você fala, tipo, só algo relacionado a português, ou vários assuntos em outra língua, ou só português? Não, em outra língua, assim, a gente acaba não falando em outra língua, né? Assim, a gente fala em outra língua aqui quando há Tem algum. necessidade, quando tem alguém, assim, que Aham, não entendeu? entende muito bem, né, português e tal, a gente acaba falando. Aí a gente fala com eles, e eu, pelo menos, falo inglês, então, aí eu acabo falando com eles em inglês, né, o Aleph aí também, ele é professor de francês, formado em francês, e ele fala também com as pessoas em francês, se precisar. Que legal. Aí é isso. E eu vou. Bom, como você está aqui, Francisco e o Aleph, eu vou começar. Eu preparei um slide para conversar assim mesmo. Se entrar mais, chegar mais alguém, a gente acrescenta a pessoa aí também na conversa. E é sobre rotina. Uma coisa assim, bem básica mesmo. E pode parecer uma coisa assim, muito simples, né? Mas às vezes de estado para estado é uma coisa bem diferente, de pessoa para pessoa é uma coisa super diferente. Mas e assim, né? O Brasil também é muito grande, né? Então cada um tem o seu estilo. Então contar a sua rotina aí, como que é a sua rotina, né? Então é interessante quando chega pessoas de outros países aqui também, perguntar qual é as comidas, né, de coisas que eles comem, assim, e é interessante saber isso dos estrangeiros quando eles vêm. Você, Francisco, você é de São Paulo aí, como que é a sua rotina aí? Cara, então, é muito louca, porque aconteceu umas coisas na minha vida aí que eu trabalhava numa empresa e eu era terceiro, e aí eu peguei e dei uns passos para trás, mas para pensar em longo prazo, para ir mais para frente futuramente. Tá, Porque aí o que acontece? Eu virei estagiário na empresa e a gente trabalha numa empresa que trabalha na radioterapia. Tipo, ela é pioneira em máquina de tratamento do câncer e a Siemens comprou ela recentemente. Então é uma empresa muito boa e o que acontece? O desafio que eu faço, cara, é tipo, tá acordando todo dia, 4h30, para estar no cliente em São Paulo às 8 horas. Então aí eu pego o trem, pego o ônibus, pego o trem, pego o metrô e depende do hospital, pego o Uber também. ah, E depois, como eu sou estagiário, eu trabalho 8 horas, eu saio 3 horas e vou direto para a faculdade, chego em casa só meia-noite e aí essa correria tá indo aí.
E aí você repete isso todos os dias. Na Quase. verdade, é 3 por 2, né? 3 dias presencial e dois home office. Mas Ah, praticamente eu tô indo quase todos os dias. tá indo, praticamente. Sim, é híbrido que chama, né? Isso. É, Não, então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal de São Paulo, né, falando isso, que está trabalhando mais híbrido agora, né, com essa coisa do home office, assim, acho que está facilitando muito mais do que era antes para a população, principalmente da capital ali, né, que a capital é uma loucura, né, aquela É. coisa assim, igual você aí, você tem que pegar um tanto de transporte público aí para chegar no seu destino e tal, e chegar à noite e tá super, né, cheio de tudo isso, e ainda tem que fazer isso de novo depois, no outro dia, e assim, eu fico muito feliz. Quando eu dou aula de inglês, né, então eu trabalho com aulas online. Eu converso com gente do Brasil inteiro, né, e Uhum. aí os alunos meus de São Paulo, eles têm alguns alunos, a maioria dos alunos, na verdade, que eu tenho de São Paulo, eles todos fazem híbrido. Tipo, é home office e o, o presencial, né? Então eles ficam, tipo, segunda e quarta eles vão, e terça, quinta, sexta eles ficam em casa. Do link que eu tava no celular, eu entrei aqui. Tá mais tranquilo. Ah, beleza. Ah, então. É a mesma pessoa? É Então! pessoa, cara. É porque é confuso pra caramba, mano. Mas, enfim. Ah, Ai, ai. Não, É beleza. Ué. Francisco Wagner, às vezes fica Saul Francisco, aí vai. Eu falei, caramba, ah, os caras vão achar que é um idoso que os caras estão conversando. Francisco. Eita. Mas Mas enfim, assim, né? cara, O que eu tava te falando é isso, entendeu? E como a gente tá. É que a gente tá focado na rotina, né? Mas posso dar um exemplo aí na questão do inglês. Como eu, tipo, um exemplo, como eu demoro praticamente 1 hora e meia do trem para Sei. tentar aperfeiçoar meu inglês assim, porque o que acontece? É um grande desafio também. Eu tô Ah, fazendo inglês também, só que eu tá. não tô conseguindo formar muito palavras, tipo, eu travo na hora de conversação. E na empresa onde a gente trabalha, os manuais que a gente abre é tudo em inglês, então às vezes a gente tem que conversar. Tipo, como que foi assim para você no começo? Tá. Então, cara, assim, no início eu comecei a aprender o, o inglês de novinho, criança, eu já tenho interesse pela língua, eu já tive interesse. Então, assim, Ah, eu sempre gostei mesmo, sabe? É uma coisa que isso ajuda também, né? Você gostar, você ter esse interesse pelo idioma, pela cultura em geral, é interessante, ajuda muito. Eu comecei quando criança e cantava, né? Eu canto. hum, E então, quando eu cresci, eu queria aprender a tocar violão. Aí minha mãe comprou o violão para mim, comecei a tocar e falei, ué, eu tenho que aprender a cantar as músicas que eu gosto, que é as músicas de rock internacional. E aí aprendi a cantar, aprendi o inglês cantando, né? Não sabia o que eu estava cantando, só cantava, né? Pronunciava as palavras lá, ouvia o cantor e pronunciava igual. E eu falei, legal, você canta inglês direitinho e tal, ó, por que você não, né? Você tem que aperfeiçoar, fazer uma aula e tal. Mas eu era adolescente na época, e aí eu não tinha dinheiro para isso e tal. Pegava sozinho, pegava em casa, assim, pra você ver o tanto que eu gostava do negócio. Eu pegava dicionário, na época eu nem tinha computador em casa. Pegava dicionário lá em casa lá e ficava traduzindo as coisas, pegando lá. E aí, depois, mais velho, né, eu consegui trabalho e tal. Aí sim, eu fui e paguei um curso. Aí eu fiz um cursinho. Mas quando eu entrei no curso, eu já tava com o inglês assim, bem. Assim, eu já sabia bastantinho, sabe? Assim, eu sabia umas coisas. Então, foi muito mais fácil, né?
quando eu fiz o curso, né? Então, no curso eu me saí muito bem no curso, justamente porque eu já tinha uma base, né? Antes de entrar no curso. E foi isso tem muito tempo, né? Então, tem bastante Tá tempo. quantos anos aí? Pô, cara, eu tô com 35. Caramba, mano, louco, dá Sério. uns 18 anos pra você, cara. Eu Nada. também, Caramba, não, pô. eu daria uns 28 por aí no máximo. 28, Ô, louco, 27. parece ser uma molecão assim, tipo, de uma forma educada assim, mas tipo, não parece, tem 30, 37? Não, 35. Caramba, mano, não parece É, não. então, eu não sei, é uma coisa de genética, não sei, assim, minha família, sabe, é genética, tipo assim, meus pais, eles não parecem ter a idade que eles têm, Hum, aparentam ser mais novos, entendeu? Então, assim, é coisa de, eu acho que é genética mesmo, sabe, peguei isso dos meus pais. Mas a questão é isso que eu tô te falando, o Wagner, entendeu? Dessa coisa aí de sempre ter o contato, né? Eu sempre, na minha vida inteira, tive contato. E gosto, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, meu trabalho. uhum, Eu gosto de dar legal. aula e tal. E principalmente online, né? Que é bem mais prático também, né? É, Você fica em casa, você não precisa sair, né? É mas você isso. já chegou a dar aula particular assim, presencialmente? Já trabalhei, sim, em escolas de Ah, idiomas, né? legal. Escola de idiomas, já trabalhei também. E já dei aula para turmas, já, Já foi sim. pra fora também ou não? Eu fui para fora, eu fiz um intercâmbio de férias. Eu fiz um intercâmbio de 2 semanas. Assim, 2 semanas em Londres, né? Aí depois, o restante dos dias que eu tinha lá, ainda fiz um tour, um passeiozinho lá em alguns países ali próximo da Inglaterra, né? Aí depois, aí voltei de novo pro Brasil, porque tinha que trabalhar, né? Aí não podia ficar, infelizmente. Mas Mas esses pacotes de férias assim é bom, cara? Você acha legal? Só tá pensando em fazer. você tá pensando? Ai, cara, É. é bom, porque é uma experiência, assim, que você vai adquirir com o curso, né, que eu fiz em Londres, foi assim, você entra lá para você fazer aula de inglês. E aí eles vão te nivelar, eles vão chegar lá, vão conversar com você, dependendo do que você falar com eles lá, eles vão falar, eu acho que esse cara fala tal assim, vou colocar ele nessa sala tal, né? Aí eu fui lá, conversaram comigo, me nivelaram, me colocaram numa sala tal lá. E lá, aí chega lá, tem pessoas de todas as partes do mundo fazendo inglês, estudando inglês. E aí Legal. você tem que se virar. E assim, com certeza vai ter um brasileiro nessa sala, Sério. isso você pode ter certeza. Eu encontrei 3 brasileiros na sala. Caramba. 3. Só que 2 chegaram só na segunda semana que eu tava. 2 brasileiros chegou só na segunda Hum, semana. E aí, um brasileiro, eu fiquei com ele lá o tempo inteiro, né? Aí era ele, só eu e as outras pessoas lá, tudo de fora. Tinha gente da Espanha, da Itália, tinha uma da Rússia também, tinha uma da Turquia, uma da França, que sentava do meu lado também. E aí, assim, e aí você vai lá para aprender inglês, né? E aí a professora de lá, né? Professora britânica e tudo mais. Mas aí é pela uma agência? Como que é que funciona? Só para Eu, terminar. eu fui, eu fui por uma agência. Eu fui por uma Mas é um agência. exemplo, como você não tem passaporte, um exemplo, as coisas, você tem que criar tudo primeiro ou eles facilitam para você? Como que é que funciona em questão disso daí? Não, passaporte é tranquilo. Passaporte você vai no. Aqui no meu estado chama Uai. Você vai Hum, num negócio que chama Uai e tira o seu passaporte. Isso aí é igual um documento. É um documento igual carteira de identidade, normal. Mas legal. o restante é passagem, avião, essas coisas de seguro, né?
o seguro, aí a agência pode arrumar para você. No caso, a passagem de avião, eu não comprei pela agência, não. Pela agência a agência que eu contratei para chamar, né? Porque quando eu fui para Londres, eu fiquei no lugar que eu fiquei lá, foi numa host mom. Eu fiquei lá numa host mom. Então, assim, é uma casa de uma pessoa que a agência que foi e contatou ela para mim, né? Uhum. É, a agência que Legal. vai lá e fala, ó, então tem tal pessoa sim, você vai receber, é um, é um rapaz de tal idade, você pode receber? Pode. Aí eu falo, ó, a gente já tem a casa para você, você vai ficar nessa casa tal, entendeu? É assim, é aleatório. Você Legal. chega lá em Londres, lá, ó, o endereço que você vai ficar é esse tal, e ela vai te receber lá. Você chega lá, e aí Aí você você faz amizade com o povo, tudo. faz amizade. E é isso. Caramba, que legal. É uma coisa assim, super, super aleatória assim mesmo, sabe? E, Mas aí, conta aí agora aí como que é a sua rotina. uai, cara, a minha rotina é tipo assim, eu acordo aqui de manhã, eu dou a aula o dia inteiro aqui em casa, sabe? Então eu acordo aqui de manhã, tomo um café aí, começo a dar aula, e às vezes bem cedo. A maioria dos dias é bem cedo mesmo que eu começo tipo 7 horas da manhã a dar aula, entendeu? Aí, aí tem, aí fico aqui de manhã, depois à tarde é mais tranquilo, sabe? À tarde o pessoal não, sei lá, não sei o que acontece. À tarde o pessoal não vem muito, não aparece muito aluno de tarde, não, sabe? Aham. E à noite super, super lotado, assim. À noite todo Nossa, dia. Aí, assim, todo dia à noite, até ali, no mínimo aí umas 9 e tanto da noite, eu ainda tô dando aula. caramba. E é tudo online, né? Aqui. Aí é basicamente é isso, sabe? A minha rotina aí, eu home office, né? Então eu não eu Aí é bom, hein? saio. É bom, assim, e eu também uma realidade bem diferente, né, da sua aí, né? Que você é de Jundiaí, né? Então, Jundiaí, Sim. eu acredito que não tenha menos de 500 mil habitantes, sei lá, eu tô chutando baixo, acho, não sei. Jundiaí tem, eu acho que uns 300 por aí pra faixa. E tá crescendo bastante. Muita gente de São Paulo tá vindo pra cá, pro interior, né? Ah, tá. Sim. É, menor, né? Menor, não precisa essa coisa de pegar um ônibus, um metrô, um trem, não sei o que mais, né? É complicado. Nossa, Mas imagina. aí, é bem puxado mesmo. Mas aí como que foi pra você se adaptar ao home office? Já, tipo, depois da pandemia, porque querendo ou não, foi um baque para bastante gente, né? Foi. Foi pós-pandemia que você começou a dar home. Antigamente você dava presencial, é isso? É, foi Ah, pós-pandemia, sim. E aí, né, essa coisa da pandemia trouxe isso, né? E acabou que a gente meio que adaptou, né? A gente ficou meio que. E isso, igual eu falei, né? Isso é ótimo pro pessoal uhum. de cidade capital, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, essas cidades grandes demais aí, né? Então é ótimo, né? É Para que esse bastante coisa pessoal. também foi para home office, né? Faculdade mesmo também, a maioria hoje é híbrido, né? Tipo, você de vez de ser todo dia, você vai 3, 2, a mesma coisa. E Sim. cresceu bastante, né? Essa área de AD aí. Cresceu. O EAD hoje em dia é bem forte, viu? Assim, muita gente mesmo. E é basicamente isso. Agora, Aleph, e fala aí, como é que é É, você? passa aí, pô. Tá Oh, quietão aí. geralmente eu acordo 7, mas eu levanto umas 8, pouco, mais ou menos. Quando eu tinha um fluxo considerável de alunos do online, eu dava aula mais à tarde. De manhã era só no sábado, só uma vez ou outra no sábado, mas
Meu público maior era à tarde, dava aula a partir das 2 horas, já dei aula à noite também, 7 horas. Sim, basicamente sim. Agora estou numa rotina muito monótona porque estou sem um fluxo de alunos no momento. Mas, quando voltar, quando já tiver a minha agenda preenchida, provavelmente será a mesma, dando mais aula à tarde. À tarde? Aparece mais à tarde do que de manhã. De manhã é Nossa, difícil aparecer. não, pra mim tá ao contrário. Eu não sei se é por causa que eu, sei lá, às vezes as plataformas que eu uso aqui, talvez os alunos aparecem mais à noite. E de manhã aparece um pouquinho também, assim, Acho que é por causa da disposição. Se a gente imaginar, o aluno acorda, tipo assim, vamos supor, para uma aula de manhã, começaria umas 8 horas mais ou menos. O aluno acorda 7, fala, nossa, que tá de iniciar uma aula. Eu acho que, não, acho que à tarde eles têm um pouquinho mais de disposição. Eu era professor de manhã, começava lá às 7h15, terminava meio-dia e 15. 3 turmas, de segunda a quinta, e sexta-feira era aula dupla, mas terminava mais cedo. Ah, tá. Então, e aí, então você também dá aula home office, então, dá aula online. É, eu já teve muita demanda de presencial, só que eu acho contramão para mim. Eu sou mais do online, por causa do deslocamento. Você também mora, né? Você mora é na capital, não é? Eu moro na cidade do entorno da capital. Não literalmente na capital. Aliás, o pessoal daqui é uma coisa que eu sempre comento. O pessoal fala que mora em Brasília, assim, por exemplo, Brasília ponto sem geral. Mas quando você pergunta, mas onde é que você mora? Exatamente. Fala, moro, por exemplo, em Ceilândia, sendo que tem uma distância do ponto, assim, na capital. Tipo, vamos supor um exemplo, em qual cidade você mora? O nome da sua cidade? Minha cidade é Lavras. Nápoles. Vamos supor, então, que todo mundo que mora em Minas Gerais fala que mora em Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Mas quando você pergunta, em qual lugar de Belo Horizonte você mora? Eu moro em Lavras. Tipo, você vê que não tem nada a ver. É longe, tem uma distância, assim, da capital. E aqui é basicamente isso. Porque o que eu considero como a capital mesmo, aqui no caso se chama plano piloto, não se chama exatamente Brasília, sim, plano piloto Plano Brasília. piloto? Nossa, É, nunca ouvi falar nisso. tipo, plano piloto é o ponto central lá, a rodoviária, onde todas as cidades satélites se encontram, o rodoviário do plano piloto. Sei. Aí Caramba. é isso, onde tem a cúpula lá presidencial, é o que eu considero Brasília, onde tem aquele Museu Nacional, onde eu considero mais Brasília. Aí tem Asa Norte, Asa Sul, onde considera mais Brasília. Agora, se tem uma distância de 40 quilômetros do ponto A para o ponto B, não é Brasília, pelo menos na minha concepção. Ah, sim, tá. Sim, em BH tem o contorno, né? As cidades em contorno, que é a Betim e, aliás, Contagem primeiro. Tem Contagem, que é do lado praticamente de BH, e depois tem Betim. Então, assim, e essas cidades são grandes, elas são movimentadas por causa de BH. Então, acho que isso tem a ver também, sabe? As suas cidades você deve achar muito fora de mão trabalhar presencial e presencial, por causa que deve ser muito cheia aí, o fluxo aí deve ser muito grande por causa de ser perto do Distrito Federal, né? Eu pensei mais questão de transporte, porque tem um horário de transporte X que eu teria que pegar para instalar, e dependendo se a pessoa morar em um bairro onde o ônibus não passa diretamente lá,
provavelmente eu teria que pegar um outro ônibus. Aí seria mais uma questão dessa de transporte. Tá. É. Aí, questão de transporte também é complicado. Eu, assim, essa cidade que eu tô morando agora, ela vem muita gente pra cá, das cidades vizinhas. E todas as cidades vizinhas daqui, que são coladas aqui, são todas pequenas. Aqui é a maior delas. Aí vem todo mundo pra cá, sabe? Isso é bom. As Então, cidades do Distrito Federal são médias. Eu considero melhor, acho que a maior, se não contar o plano piloto lá, Brasília é capital, acho que é Samambaia. Acho que Samambaia é uma. O Samambaia é Águas Claras. Um dia que você vier aqui ao Distrito Federal, cara, aí você vai ter mais ou menos essa noção das cidades que são maiores, daquelas que são mais pequenininhas. sei, sei. Tem muita cidade, né? Tenho que conhecer, muitos estados que eu tenho que conhecer ainda no Brasil. E, é, são muitos lugares. Eu quero ir, mas é muita coisa. Eu tenho uma viagem agora já marcada aí pro final do ano, mas vai ser para Bahia dessa vez. Aí eu já, mas eu já conheço a São Paulo, né? Eu conheci São Paulo um dia, fui lá, mas foi uma vez só que eu fui também. E agora vou conhecer o Nordeste, né? Vai ser um pouquinho do Nordeste, né? Mais perto Comer aqui. uma acarajé, comer um acarajézinho. Oh, então, eu tenho que experimentar aquelas comidas lá. Assim, já tô preparando, né, para pimenta. Dizem, né? O que dizem. E você aí, ô Wagner, você já veio para cá? Minas? Pra Minas, cara, fui uma vez, mas bem no começo aqui. Só que eu não lembro onde que foi, faz muito tempo, cara. Ah, tá. Mas eu sou de Pernambuco. Ah, você é de Pernambuco. Sim, eu nasci lá e fui criado aqui. Ah, foi criado em Jundiaí. Sim. Então você foi para aí depois de mais velho, assim, ou não? 8 meses. Ah, tá. Então você nem Mas ficou. eu fui ano passado lá. Aham. Mas legal, mano. Gosto de ir lá pra caramba. Muito bom. Não, sim, eu imagino. É, tem muito lugar ainda que gostaria de ir. A gente tem que planejar mais. Claro, né? Com bastante economia, né? Economizando, a gente conseguindo economizar todo ano aí, a gente consegue, né, fazer uma viagem que seja curta, né? Mas consegue, né? Igual essa viagem que eu vou fazer, por exemplo, para Bahia, até que ela não vai ser normal, né? Uma viagem de 6 dias. Que lugar que você vai lá? Vai ser, qual que é mesmo? É o Porto Seguro. Nossa, Porto Seguro. Porto Top, Seguro. hein? É, Porto Seguro é uma cidade muito conhecida turisticamente lá. Aqui É, deve ser. Aqui também é Lençóis Maranhenses, né? isso, me falaram desses lençóis maranhenses que tem, né, Isso, são vários, tem umas praias lá, parece que são desertas, né? isso, isso. Uhum. Praias desertas, tem lá. Eu tô curioso para conhecer essas praias desertas, né? Nunca fui na praia, assim. Aí é uma coisa que eu tô querendo ir também, lá, aproveitar, né? Que já vai mesmo. Aí a gente pega e tira uma semana de rei, porque tem que trabalhar todo dia, né? Mas aí quando for para lá, eu vou falar, ó, Esquece. então, Imagina se o infelizmente, aluno aparece lá na hora do seu lazer.
Um aluno? É, que tem esse meme, né? Ah, professor, finalmente estou livre dos alunos. Aí chega um aluno lá do nada, Ah, que imita isso? você. Conversa de boa, conversa. Oh, e aí, como é que vai? Ainda conversa em inglês aí, ainda. Aí, né, assim, aí é bom, né? É bom que, né? Aí já conhece pessoalmente, faz mais networking ainda, né? É. É mais um network. É, mas aí eu vou. Aí a gente tem que se programar muito, né? Aí chegando perto, a gente. Igual eu que trabalho autônomo, né? Por exemplo, eu sou autônomo, eu trabalho praticamente para mim, porque apesar de eu estar nessas plataformas que tem uma sede fixa, que é de um dono e tal, assim, eu tô lá por minha escolha e eu recebo os alunos e eu que mantenho os alunos por minha conta. Ninguém faz nada, eu que faço. Então, assim, se um dia eu quiser sair, só sair, entendeu? É simples assim, né? Então, aí eu preciso, numa dessa, a gente tem que se programar, né? Tem que falar, ó, então, tô indo viajar e tal, essa semana eu vou ficar off aí, e é isso, né? E às vezes adiantar alguma aula, adiantar, uma não, é bastante aula, que, ou então deixar, então não tem, Oh, tem uma né? pergunta interessante para fazer para você, assim, no ramo de professor. Você acha que é melhor você estar vinculado a uma escola, você ter o seu número de turmas lá, com as quais você vai trabalhar por dia, ou prefere mais no âmbito particular? Então, você sabe que assim, a escola, ela é mais ela é mais garantida, sabe? Eu acho que é uma renda que você tem uma certeza que você pode contar ali todo mês, principalmente porque escola, o aluno que chega lá e são vários, né? Não é um só, geralmente é uma turma com no mínimo aí 4 pessoas, umas 4 pessoas mais ou menos, que é um geral que tem, 4 pessoas por turma, eles fazem contrato, né? Esses alunos, eles têm um contrato, eles chegam na escola e falam, ó, a escola é toda uma formal, né? Uma empresa e tudo mais. Eles querem o quê? Garantia. Então, eles fazem contrato. Falam, ó, então, você quer estudar aqui, beleza, tem um contrato, você assina aqui, você vai pagar tantos meses, e aí você vai terminar o curso. Se você quiser sair, você tem que pagar multa tal, aí o aluno pensa 2 vezes antes de sair, porque tem que pagar a multa, entendeu? Aí a escola fala, não, então vamos fazer isso, né? Ó. Que aí, isso eu acho que segura bastante as pessoas, né? É o contrato que segura os alunos na escola, né? É, então, assim, e o professor também, sendo um bom professor, fazendo por onde, o aluno não quer sair, não. Ele só sai se ele tiver mesmo que sair, por exemplo, no caso de adulto. Adulto é super complicado, porque adulto tem a sua vida própria e acontece coisas que do nada ele fala, nossa, agora não vai dar mais. Era no horário tal aqui que eu tinha para fazer a aula, não vou conseguir mais. Fazer o quê? Vai sair. Agora, já os outros não. Os outros, entendeu? Eles têm motivo para ficar. Eles ficam, forma, tudo normal. Adolescente é super fácil né, com essa E, questão né, não sai, adolescente fica o tempo inteiro, faz aula, gosta, criança também, entendeu? Então é mais seguro, uma renda mais segura. Agora, o particular, o legal do particular é que você pode cobrar o seu preço, né? A escola você tem que receber o que ela te dá, né? E as plataformas, elas te dão essa liberdade, né? As plataformas online que você trabalha por conta própria, você pode, por exemplo, a que você se inscreveu lá, que eu falei pra você, né? Você pode colocar o seu preço lá, entendeu? Não sei se você chegou nessa parte, mas eles falam, cheguei. chegou, né? Então, aí eles falam, ó, o que a gente recomenda para você é tanto. Você pode cobrar mais? Pode, mas aí as pessoas podem não querer te procurar, porque você não tem ainda uma reputação muito boa na plataforma. Aí as pessoas vão falar assim, mas ele não tem reputação, tá cobrando esse preço e tal, eu vou em outro. Aí você começa com o preço mais baixo, e depois que você for pegando a reputação, aí você vai subindo. E você pode subir na hora que você quiser. É só você chegar lá e mudar, ó, quero agora minha aula vai ser tanto.
e pronto. E as pessoas vão continuar ali te procurando e tal, e é isso. Então, eu acho que isso é um ponto positivo das plataformas, que você trabalha por conta própria, né? Você cobra o seu preço. De fato. Eu gosto desse ponto de estar vinculado a uma escola, como você falou, pela garantia. Mas o particular também é bom, que você vai conseguir focar na dificuldade do aluno, você vai conseguir perceber ele com mais facilidade no que ele está errando mais, Sim. no que A ele questão, precisa treinar é. mais. Uhum. Questão didática, isso aí que você falou com certeza, é uma coisa super importante que você falou. Assim, quando é particular, você vai focar na necessidade dele, ou seja, tudo que ele quiser aprender, você vai passar para ele só, e não tem mais ninguém na sala. Então, é porque numa sala com muita gente, você tem que pegar uma metodologia única e passar para todo mundo. É isso, e é isso. Cada um vai aprender com aquela mesma metodologia, todo mundo vai aprender com aquela mesma metodologia ali, e se não for bom para um e for bom só para outro, aí, infelizmente, o outro que não é bom para ele vai ter que estar ali, né? Porque é Nossa, uma, como seria complicado, né? De né? pensar numa metodologia universal. Não, a Eu vi que metodologia, tinha sim. muita gente que não gostava de folhinha, por exemplo. Hum. Folhinha? Folhinha com revisão Ah, tá. de um certo ponto. Tinha gente que Ah, não gostava muito. Particularmente eu gostava quando passavam assim na minha. Era uma forma melhor de revisar. Na faculdade também passavam bastante essas folhas e foi me acostumando, mas eles não gostavam. Aí no caso era só pedir para revisar mesmo os conteúdos assim do livro, sendo que sim. gostaram. Então, minha parte eu fiz nesse quesito. Certo. É, então, aí você também trabalhou em escola, né? Escola é isso aí. Você pega a escola tem o livro, né? Geralmente todas as escolas de idioma tem, né? Tipo, pelo menos aqui eu trabalho, né? Tem, assim, todas as que eu trabalhei. Tem o livro tal. Aí você vai seguir com a turma. E é isso. Mas aí, claro que no particular o legal do particular é isso, né? Você vai dar aula para o aluno de acordo com o que ele precisa. Ah, e é o que eu estava comentando com você na semana passada, né? Que eu atendo alunos business, né? Eu tenho aluno falando, eu estou trabalhando na área de TI, então eu preciso saber o vocabulário de TI em inglês para ensinar para ele. E é tipo isso. É um trabalho muito maior, né? Você vai ter ali com um aluno só e tal. Mas pelo menos é o preço que você está cobrando ali também, né? Um preço já maior do que o que você ganha normalmente ali numa CLT, né? Vamos falar. E Você, tem uma coisa que vai um pouquinho além disso. Vamos pegar, tipo, a aula particular, às vezes, nem é sempre sobre o preço que a gente cobra, e sim pelo esforço que a gente vê o aluno tendo. Porque tem gente que pensa que o professor que cobra assim alto, de repente, é um professor milagroso. Então, tipo, do que adianta o aluno pagar, vamos colocar aí, 70 em uma aula, não, em um professor específico, sendo que ele não faz nada do que o professor pede. tá. A questão. Não, o aluno ele tem que se dedicar, né? Em casa, né? E assim, eu, eu costumo passar homework, não para todos, nem todos exigem essa coisa de homework, né? De passar uma tarefa para fazer em casa, nem todos. Mas tem os alunos que gostam. Eles falam, não, ó, eu quero que você passe a coisa para mim, para eu treinar, praticar, e aí chegar na próxima aula eu já ter tido contato, você vai me corrigir, e assim eu vou aprender muito mais. E isso é verdade, isso é fato, né? O aluno aprende mesmo. Quando você dá a coisa para ele fazer em casa, separado, ele vai pegar. Agora, aí você falou de cobrar tanto.
e o aluno não fazer. Mas aí depende do aluno também, porque se for adulto, por exemplo, é complicado. Adulto, assim, eu nunca, eu cobro, eu passo o, eu passo o dever, eu passo o dever pro aluno adulto, tal, passo as coisas para ele fazer, e chega na aula, se ele não tiver feito o dever, eu perguntei, falou, ó, você fez o dever? Eu falei, não, por isso de tempo e tal. Aí eu relevo. A tia Joana me ligou, aí eu falo com a minha esposa, eu tudo certinho já, tá, primo? Olha, Desculpa aí. eu não fico muito de picuinha também quando o aluno não faz. Até porque eu pensei em uma outra coisa que é uma cobrança simultânea. O aluno vai estar cobrando você, tipo assim, passar mais tarefas, ter uma aula um pouquinho mais, mais dinâmicas, por exemplo, e você passa e você cobra um pouquinho mais do aluno, de fato, com dever de casa. Então, é sempre uma via de mão dupla. A gente fala dessas aulas particulares. E em escola também. Em escola também, é sempre uma via de mão dupla. Você vai estar cobrando dos alunos, porque de repente pode estar sendo cobrado pela coordenação, com mais atividades assim, e você mesmo pode se cobrar também. Nossa, eu acho que eu poderia me desenvolver um pouquinho mais nisso aqui, nessas questões, e por aí vai. Sim, com certeza. E aí, o Wagner, você tá escutando aí, né? Oh, Sei se você já fez. Você fez curso? Não, né? Você não fez curso de inglês, você fala? de inglês, assim. Eu fiz 1 ano e meio no CNA, Ah, aí tá. fiquei uns 6 meses sem estudar nada, esqueci bastante coisa, Ah, sim. e agora eu tô voltando. Ganhei uma bolsa no serviço lá e tô praticando, hein? Ah, sim. Ah, não, os benefícios, né? Aqueles benefícios Isso. de empresa e tal. Ah, sim, eu já tive vários alunos assim também, que tem os benefícios É, da empresa. É, benefício da empresa, aí a empresa paga, ó, você vai fazer inglês, tá? Porque você precisa. Eu tive alguns alunos assim, também. O aluno corporativo, né? Que eles chamam. isso. Chamam de aluno corporativo, sim. Mas É, aí, esse desafio que você tem aí, como que, tipo, porque um exemplo, teve uma professora minha também, que ela falou, até saiu dessa escola porque ela fechou parceria, ela dá aula de inglês, e ela morou até fora, só que aí ela fechou parceria com a escola de aviação. eita, escola de aviação. Isso, aí ela Tipo falou que. aeronáutica, assim? Isso, aí como eu conversei bastante com ela e peguei uma amizade com ela, ela falou que. Ela falou, cara, eu tô apanhando, porque igual você acabou de comentar, você tem que saber o que você tá falando com os caras. É um inglês bem técnico, né? Totalmente diferente. Muito. Não é tipo um hello, how are you, com iPhone e tal. É um negócio que, tipo, muito técnico. E ela falou que é foda, é só homem, tem 2 mulheres. E, tipo assim, é velho, os caras tudo velho já, entendeu? Porque os caras da aviação, assim, a maioria são velhos. Ela falou, Tá. cara, tá sendo um desafio. E eu acho que ela acabou saindo fora porque por conta disso. Aí ela tá, acho que só lá nessa escola. Porque acho que pegaram ela, fecharam um pacote, ela dá aula pros caras. Ela falou que tem vezes que os caras perguntam alguma coisa, ela também não sabe, mano. Então, Aham. e, tipo, ela morou fora 10 anos, cara. Então, E ela morou fora 10 anos, assim. morou 10 anos. Mas aí, tá vendo pra você ver como que é essa coisa do... É um ensino específico, né? Então, hoje em dia, é isso. É o que eu tava falando para o pessoal semana passada, que o ensino de idiomas hoje está assim. É aquele ensino individual para aquela pessoa. A outra Uhum. pessoa vai ser outra coisa, vai ser outra coisa totalmente diferente. Então, assim, aí o tanto de. Né, igual ela dá aula para os caras da aeronáutica, por exemplo. A Uhum. aeronáutica tem o vocabulário deles lá que eles usam de em inglês, né? Termos de aeronáutica.
inglês. Então, assim, é muito trabalho, né? Mas só que como ela tá só com isso, então ela pode se especializar também. Também é uma diferencial, né? Ah, não, aí sim, ué. Aí é bom, ué. É igual eu tô apanhando tipo, no serviço lá, porque os manuais são tudo em inglês e é tipo técnico da máquina, né, de tratamento do câncer. Então é um inglês bem, você fala, caramba, o que tá escrito aqui? Nossa senhora, você fica até assustado quando você abre o manual. É totalmente diferente. Mas para você, professor, assim, como que você lidar nessas certas situações, assim? Porque, tipo, você estuda pela plataforma, mas você, tipo, nessa plataforma você tem aluno fixo? Como que é? Ou ela é rotativa, sei lá? Então, aí tem eu tenho, na verdade, eu tô com duas, né? Duas plataformas, porque uma só não dá. Tem que ter duas. Ah, Aí eu tô com uma plataforma de São Paulo, que é brasileira, daqui mesmo de São Paulo, e essa plataforma tem os alunos mais fixos, sabe? Os alunos, eles chegam para ah, você, aí você começa a fazer aula ali, e aí, assim, eles ficam com você e tal, no contrato que eles fazem lá, né? Ó, pagou tanto, vai ganhar mais tantos meses, beleza, você faz. E aí fica 6 meses. E eu tenho aluno comigo que já está aqui há mais, mais de um ano. Quase tem aluno que tem 2 anos já comigo. caramba. E essa plataforma brasileira, de São Paulo. Mas eu estou em outra plataforma, que é a americana, né? Uma plataforma americana. E essa tem também alunos fixos, mas tem os alunos que são rotativos também, que é aquela coisa, né, ele faz, assim, esporadicamente, né, faz, depois sai, e depois... E qual que é a diferença das duas, assim? É muito diferente ou não? Tipo, da americana, pá. É totalmente, né? Cara, é diferente no sentido de... de dar aula, assim, mas É. é diferente no sentido de que, sabe, a plataforma americana, ela te dá toda o passo a passo, ela dá tudo que você tem que fazer na sua mão ali. Ela é muito, né, útil, assim, ela faz tudo para você. Na hora que você chega, você vai dar aula para aluno, já aparece lá ele bem grandão para você, assim, é só você clicar no negócio e já entra na chamada. Aí depois que você tá na chamada, ele te avisa o tempo que você tem. Ó, tá terminando sua aula, tal. Aí depois o tempo acabou, ó, acabou sua aula, tá? Já pode finalizar aí e tal. Depois você sai, aí você fala, ó, dá um feedback pro seu aluno. Você sai da aula e fala, ó, passa um dever pro seu aluno. E só você clicar, é só você ir clicando nos negócios, você vai clicando, é tudo intuitivo. Eles É te um negócio bem mais organizado, bem dizer. super organizado, sabe? Ah, Assim. mas você pretende ter mais plataforma para lá, para fora? Ou Ah, não? pra fora? Como assim, pra Tipo, fora? igual para os Estados Unidos, é americana, né? Você falou, né? Essa plataforma é. Mas aí você, tipo, tentar ter outra, tipo assim. Ter outra? Ah, acho que não, porque eu não tem como, né, se lidar com tudo. Eu não dou conta. Essas duas plataformas que eu tô, elas já Tá estão, ótimo. já me consomem todo o meu tempo que eu tenho. Assim, entendeu? Então, assim, essa coisa, né, professor é isso aí, né? Professor você trabalha demais, né? Assim, você fica, quando você não está dando aula, você está preparando a aula, né? Então, assim, aí preparo, Aliás, né? Complicado. Oi? preparo de aula é mais cansativo do que a aula em si. Às vezes, sim. Uhum. Às vezes, sim. Eu acho. Porque você pensa, né, vou planejar uma aula de... Tem que planejar uma aula de 2 horas. Assim, por exemplo, você fica pensando, vou trabalhar... Como no meu caso eu uso livro didático, fico pensando, vou trabalhar essa página aqui, dessa forma, exercício tal,
Às vezes eu olho até o guia pedagógico do livro. Não sei se você já pegou um livro que tem a versão, o guia pedagógico, que recomenda Tem, como você deve trabalhar cada exercício. é o Teacher's Book, né? É o Não é Teacher's exatamente o Guide, livro né? do professor, Ah, é o guia lá pedagógico. Às vezes eu acesso o guia pedagógico também, que mostra, nessa que você dá 2 minutos para o aluno ler a questão, depois você pergunta o que, que o aluno entendeu, questão, e por aí vai. Eu pego guia pedagógico também bastante. mas isso no francês, né? É, Então, mas é porque no inglês, assim, como eu trabalhei só com inglês, né? No inglês eu acho que é o que você tá falando aí é o Teacher's Book. Porque no Teacher's Book tem a página que o aluno vê e do lado tem a página que só o professor vê. Então, tá tudo escrito passo a passo em todos, cada exercício, o que que o professor tem que falar para o aluno fazer. Então, tá escrito, tipo assim, passo 1, warm up, por exemplo. Começa com warm up. Você vai fazer perguntas ao aluno tal. Aí, possíveis respostas, tá escrito embaixo. Beleza, 5 minutos para isso. Aí depois, acabou? Próximo. O exercício de listening. Você vai tocar o áudio para o aluno, ele só vai ouvir. Depois, na segunda vez, toque de novo, que aí ele vai começar a escrever tal, tal, tal. E toque uma terceira vez para esclarecer todas as dúvidas, tal. É o passo a passo do que você tem que fazer. Então, tipo, é tipo o teacher's guide, né? Ou teacher's guide ou teacher's book, depende. Entendeu? Então, assim, acho que deve ser no francês é porque deve ter outro nome, não sei. Mas é isso que você tá falando, né? é porque é porque tem, no caso, duas versões do mesmo livro. Tem a versão, o livro do aluno. O professor também usa esse livro, mas como o professor já domina o conteúdo, então ele vai saber a resposta do livro. E tem o guia pedagógico. Nesse livro tem as respostas, no caso dos exercícios, mas é um livro mais para orientar o professor. Como seria recomendado, no caso do professor trabalhar tal unidade, tal exercício específico. Mais uma ajudinha, um livro ali auxiliar. Certo. Mas é isso, então, eu acho que é a mesma coisa que você tá falando aí, que é Acho que você esse, está falando, é por guia pedagógico, mas acho que o que é, você está falando é os dois do mesmo livro, não? Eu estou falando que são dois livros separados. No caso, você está falando que são dois do mesmo livro. do mesmo livro. Tá, no seu caso, então, é separado. É, separado. Não, eu não sei o que seria o guia pedagógico. É tipo a BNCC, assim, a BNCC que é o guia do professor que dá aula no Brasil, que é a BNCC é a Base Curricular Nacional, a Base Tipo, não Nacional de exatamente. Escola Eu te pegar Curricular. aqui um Não? exemplo. Isso Ah, aqui, isso aqui é só o livro do aluno, certo? Que o professor também tem acesso. Aqui é que o aluno vê o que o professor vê. No, tá. no guia pedagógico, aparece, por exemplo, esse exercício aqui, não dá Só para ver, chega pra cá, mas só para só chega pra cá. exemplificar. Chega o livro pra cá, assim. É Aí, agora sim. porque, tipo, aparece aqui, exercício 1, e aqui abaixo, como a gente deveria trabalhar, como seria recomendado a gente trabalhar o exercício, logo abaixo dele, que aparece. Sim, Aí a diferença maior é essa do livro do aluno para o guia pedagógico. entendi. Acho que esse aí então esse aí eu não sei, eu nunca vi isso não. Ah,
Mas, então, Wagner, você pega aí firme eu agora no inglês, ó, porque tipo assim, se você quiser mesmo pegar, assim, para ter uma fluência, assim, um pouco mais, né, falar um pouco mais fluido, assim, é interessante você ter contato todo dia, né? Porque, e contato que eu falo assim, se eu ouvir música em inglês, e no dia que você não ouvir música em inglês, você pega, assiste um episódio, uma série, em inglês, né, claro, com legenda em inglês, né, com legenda em inglês também, assiste, mas todo dia, né, ouve uma música ali, lê a letra da música, entendeu? E é isso, tenha contato todos os dias, porque vai De ser muito mais vivenciar, fácil. não só estudar o idioma, de vivenciar. Vai ser muito mais fácil, eu tenho certeza. Uhum. Assim, em aula, assim, você vai ver que você vai entender melhor as coisas e tal. Né? É isso. E aplicativo de idiomas também. Baixa aplicativo para conversar com os outros. Tal. Eu baixei, assim, tempo para conversar, eu não tenho, não. Eu só baixei, eu só tenho. Mas assim, eu nem Você entro. já ouviu falar no Episodem? Qual? Episodem? Não. Não? Episódio? É? Isso é um Nunca ouviu falar? aplicativo? Isso, é um aplicativo. Não. É... Calma aí. Eu tenho só o Hello Talk e o Thunder. Mano, abaixa esse aplicativo aí, e aí é tão sério ele que, tipo assim, você abaixa e você fala com a mulher e ela certifica você, entendeu? Certifica? Certifica você para ver se você não é tipo um robô, se você fala mesmo inglês, aí ela certifica você, e aí, tipo, ela meio que é seu padrinho, e aí você consegue entrar no grupo. E aí, tipo, tem várias chamadas com várias pessoas de todos os lugares, tipo, da Índia, de vários lugares, entendeu? Então é bom, e aí o pessoal só fala inglês. E é bom para você praticar, para você conversar. Então, às vezes tem vários sotaques, várias coisas. É legal pra caramba, pô. Sim. Então aí você entra num grupo. Grupo de chamada de voz, é isso? E é igual aqui, Tá. só Igual aqui. que você fala só com uma pessoa só. Com uma pessoa. Isso, aí um exemplo, né? Vai ser nós dois aqui. E Aham. aí, eu e você, e aí aparece um vídeo em cima o que a gente pode falar no tema também. Entendi. E isso tudo gratuito? Gratuito. Nossa. Ô, Porque louco, assim, você... eu Ah. conheço esse de grupo, né? Igual Então, aqui, né? só que ele é bem mais técnico, né? Eu tô falando meio por cima, assim, mas ele é muito top, Ah, cara. que isso aí. Só escreve o nome dele aí, então. Deixa eu Aí a gente ver. pega ele aí. Episódio.